Oi gente, tudo bem? Eu sou a Adriele e hoje eu vou contar pra vocês o caso de Cary Stayner. Cary Anthony Stayner nasceu no dia 13 de agosto de 1961 em Merced, Califórnia, Estados Unidos, filho de Delbert e Kay Stayner. Ele cresceu em uma família que se tornou conhecida nacionalmente devido ao trágico sequestro do seu irmão mais novo em 1972, o Steven Stayner, que na época estava com apenas 7 anos de idade. Ele ficou mantido em cativeiro por 7 anos, antes de conseguir escapar e se tornar um herói aos olhos do público. O Cary viveu à sombra dessa tragédia, algo que muitos acreditam que possa ter afetado gravemente a sua psique. Na infância, o Cary foi descrito como sendo um garoto tímido e reservado. Ele demonstrava sinais de ansiedade e tinha bastante dificuldade em se socializar. Às vezes, ele também agia de forma bastante estranha, como tirar a sua roupa e ficar andando livremente na rua. Durante a adolescência, ele começou a demonstrar uma fascinação por mulheres nuas e pela violência, além de revelar tendências obsessivas e perturbadoras. Seus colegas de escola lembram dele como alguém solitário e esquisito, enquanto o seu irmão Steven, após a sua fuga, recebeu grande atenção da mídia e se tornou um símbolo de sobrevivência. O Cary permaneceu às margens, sentindo-se bem negligenciado. Em 1989, infelizmente, o Steven perdeu a sua vida em um acidente de moto, e isso aprofundou ainda mais o abismo psicológico do Cary. No ano seguinte, o tio do rapaz de nome Jesse, com quem ele inclusive morava na época, foi assassinado. Mais tarde, o Cary chegou a dizer que o seu tio o molestava durante o período em que o seu irmão estava em cativeiro. O trauma da perda e a longa e sombria tragédia familiar o levaram a um comportamento cada vez mais errático. O Cary tentou tirar a sua própria vida em 1991 e foi preso em 1997 por posse de entorpecentes. Pouco tempo depois, essa acusação foi retirada. Também em 1997, o rapaz conseguiu um emprego como zelador no Cedar Lodge, um motel na Califórnia, e foi lá que ele deixou o seu lado mais sombrio prevalecer. Em fevereiro de 1999, o Cary sequestrou e tirou a vida de uma mulher de nome Carole Sound, com 42 anos de idade. Ele fez a mesma coisa com a sua filha, de nome Julie Sound, que na época estava com 15 anos de idade, e também a sua amiga argentina, de nome Silvina Pelosso, que tinha apenas 16 anos. Ele as raptou do seu quarto no motel e as levou para uma área remota. A Carole e a Silvina foram estranguladas, enquanto a Julie foi mantida viva por mais algum tempo antes de ser morta a facadas. Seus corpos foram encontrados algumas semanas depois. O corpo da Carole e da Silvina estavam dentro de um porta-malas de um carro. Eles tinham sido queimados e estavam praticamente irreconhecíveis. Para serem identificados, tiveram que utilizar os registros odontológicos delas. Alguns dias depois, uma carta foi enviada para a polícia com um mapa desenhado à mão, indicando a localização da terceira vítima, da Julie. Uma das frases que estavam escritas nessa carta era assim: especialmente com essa foi mais divertido. Os investigadores então foram até o local onde o mapa indicava e, infelizmente, eles encontraram os restos mortais da jovem. A causa da morte tinha sido um grande e profundo corte em sua garganta. Bom, os detetives então começaram a entrevistar os funcionários do motel Cedar Lodge, que era o lugar onde as 3 primeiras vítimas estavam hospedadas antes das suas mortes. Um desses funcionários era o Cary, mas ele não foi nem considerado como suspeito naquele momento, porque não tinha antecedentes criminais e permaneceu calmo
durante o interrogatório policial. Em julho do mesmo ano, o Carey tirou a vida de mais uma jovem de nome Joey Armstrong. Ela era uma guia de parques. Ele a decapitou e deixou o seu corpo em um riacho para que fosse encontrado. Quando o corpo dela então foi encontrado, testemunhas disseram para os policiais que tinham visto um carro azul do ano de 1979 estacionado do lado de fora da cabana onde a Joey estava hospedada. Os detetives então rastrearam esse veículo e descobriram que a pessoa mais próxima dessa cabana, que possuía esse modelo de carro, ainda mais com essa cor azul, era o Carey. E isso fez com que ele se tornasse então o principal suspeito nesse caso. Rapidamente ele então foi localizado e no dia 24 de julho de 1999, 2 agentes do FBI o prenderam. Ele estava hospedado em um resort de nudismo. Esses agentes foram até lá e o levaram para Sacramento para ser interrogado. Durante o seu interrogatório, o rapaz chocou os policiais quando confessou não apenas ter tirado a vida da Joey, mas também ter tirado a vida da Carole, da Julie e da Silvina. Ele também confessou ter enviado para a polícia o mapa para que eles pudessem encontrar o corpo da Julie. Não tinha como ele ter mentido sobre isso, porque só os policiais sabiam dessa carta. E também foram encontrados no seu carro azul provas que comprovavam a sua ligação com a última vítima. Além disso, ele afirmou que tinha fantasias em tirar a vida das pessoas desde a infância e que também sentia muita mágoa pela sua família por eles terem dado tanta atenção para o seu irmão e o negligenciado por tantos anos. Durante o seu julgamento, para evitar uma possível sentença de morte, o rapaz se declarou culpado de assassinato premeditado em 1º grau, homicídio qualificado em 1º grau, sequestro resultante em morte e tentativa de violação agravante resultando em morte. Durante a audiência da sentença, o Carey novamente surpreendeu a todos quando de repente caiu ao chão chorando aos prantos, pedindo desculpa. Ele dizia repetidamente: eu queria poder voltar atrás, mas não consigo. Eu gostaria de poder dizer o porquê eu fiz essas coisas, mas eu também não sei. Eu gostaria que tivesse alguma razão, mas não tem. Nada faz sentido. A defesa argumentou que o Carey sofria de transtornos mentais. Realmente, profissionais na área o diagnosticaram com esquizofrenia e transtorno obsessivo compulsivo severo. No entanto, no dia 27 de agosto de 2002, ele foi considerado são e um júri o considerou culpado de 3 acusações de assassinato em 1º grau, com circunstâncias agravantes, e uma acusação de sequestro. Ele então foi condenado à morte e está aguardando a sua execução preso desde então. E isso ainda não aconteceu porque desde 2006 não estão acontecendo mais execuções na Califórnia devido a uma decisão judicial sobre falhas descobertas na administração da pena capital no estado. De toda forma, se ele não for executado, ficará preso para o resto da sua vida. O Carey realmente não era mentalmente normal. Vocês acreditam que um certo momento em que ele estava na prisão, chegou a pedir fotos inapropriadas de crianças em troca de mais detalhes sobre os crimes que cometeu? Comentem aqui embaixo o que vocês acharam desse caso. Esse caso é um dos mais trágicos e perturbadores da história dos Estados Unidos. O Carey não apenas cometeu crimes brutais, mas também personificou os efeitos colaterais de um trauma familiar imenso. A história da família Steiner é marcada por sequestro, abuso e violência. Esse continua a ser um dos casos mais estudados por criminologistas e especialistas em psicologia criminal. Espero que tenham gostado de mais esse vídeo aqui no canal. Se ainda não é inscrito, não se esqueçam de se inscreverem, de deixar o like e compartilhar com mais pessoas que também gostam desse tipo de conteúdo. E até o próximo vídeo. Tchau!